Deixa eu beber um pouquinho d'água. Eu vou falar aqui sobre os 4 pilares da ADVEC que funcionam para a igreja, para a sua vida e para a família. O que me despertou a falar sobre isso? No último CDM de curso de preparação de obreiros, tinha aqui mais ou menos uns 400, a minha esposa, no dia que deu aula, fez uma pergunta. Quem é que sabe dizer os 4 pilares da ADVEC? Apenas um. Aí eu disse, isso é coisa para todo membro dessa igreja saber de qual salteado. Aí me despertei e pedi a Deus para eu falar sobre esse assunto. Eu vou ler João 17, 21 para deixar como um texto básico. João capítulo 17, versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Os 4 pilares da igreja, que desde que eu sou pastor eu venho ensinando a vocês, é visão, unidade, autoridade e a palavra de Deus que engloba tudo isso. Então eu quero que a igreja repita, tá? Visão, unidade, autoridade e a palavra de Deus. Esses aqui são os 4 pilares da nossa igreja. A visão, a unidade, a autoridade e a palavra que engloba tudo isso. Então vamos começar aqui com o primeiro pilar, que é a visão. A visão significa o propósito da igreja, o objetivo. Tá? A nossa visão é que nós temos um propósito, um objetivo. É importante você saber que o propósito é mais importante do que os planos. O propósito vem antes dos planos. Você pode ter vários planos para conquistar um propósito. Os planos podem ser mudados. O propósito não. O propósito é a razão da existência. O propósito é o objetivo que quer ser alcançado. A nossa visão, isto é, qual é o propósito da igreja, da ADVEC? Primeiro, tem que estar submetido à palavra. Pregar o evangelho. Discipular a gente. Batizar. Estabelecer o reino de Deus na terra e preparar os crentes para a vida eterna. Isso aqui é o propósito da igreja. Agora, para isso acontecer, que está dentro do propósito, abrir igrejas, abrir escolas de excelência, centros de treinamento e enviar missionários. Então, dentro desse propósito da igreja, tem essas questões que estão envolvidas no propósito. Por que nós queremos abrir igrejas? Porque nós sonhamos em abrir escolas de excelência. Porque eu digo aqui que nós vamos ter centros de treinamento, não acampamento. Abrir igrejas no exterior, enviar missionários para cumprir o propósito da igreja. Isso está envolvido no propósito que temos. Agora preste atenção. Vamos aprender com Jesus para cumprir o nosso propósito. Vamos aprender com Jesus. Jesus é o mestre por excelência. O propósito de Jesus, pelo menos, tá? Pode ter aqui teólogos, pregadores, que vão ver mais coisas do que eu e não tem problema. O propósito de Jesus está fundamentado em pelo menos 4 pilares. O propósito de Jesus. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o propósito de Jesus, fazer a vontade de Deus. Isso aqui é o primeiro. Propósito de Jesus. Propósito de Jesus, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Propósito, porque ele veio aqui. Terceiro, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Propósito dele aqui, nos dá vida e abundância. E o quarto, 1 João 3:8.
Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, pelo menos, o propósito de Cristo está sustentado nesses 4 pilares. Não quero dizer que é exclusivo. Pode ser que você tenha uma revelação e tenha outros, mas pelo menos nesses 4 pilares. Então, vamos aprender. Como é que Jesus cumpre o seu propósito? Olha o que diz o texto primeiro que eu li. Eu desci do céu. Ninguém me empurrou. Ninguém me jogou de cima para baixo. Ninguém me obrigou. Eu decidi, vontade própria. Você decide cumprir, ou seja, o propósito da igreja, ou seja, da sua vida pessoal, da família, é uma decisão sua. Eu desci do céu. Interessante que não diz que ele subiu, ele desceu. Se fez menor para conquistar algo maior. Ninguém quer descer, só quer subir. Os princípios do reino não são iguais aos princípios dos homens e do diabo que norteiam essa sociedade, gente. Os princípios do reino são completamente diferentes. Porque a questão de só querer subir, só querer coisas grandes, pode levar você a uma coisa muito perigosa que dominou o diabo. Satanás foi feito com um propósito, querubim ungido, protetor do trono de Deus, servia diante do trono de Deus, classe única, mas ele quis uma coisa além do seu propósito, e acabou perdendo o seu propósito. Ele queria subir, e diz a Bíblia, eu vou te abater ao inferno. Quer dizer, ele queria subir e foi jogado às coisas mais inferiores. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado porque o reino de Deus não trabalha nessa lógica do homem. Você lembra que na tentação de Jesus, o diabo só quis fazer Jesus subir. Levou ao lugar mais alto, pináculo do templo, 70 metros de altura. Depois levou ao alto monte. Interessante que levou direto, não passou por etapas. Porque o diabo sempre tenta oferecer o caminho mais fácil. Isso é um perigo. Deus trabalha não nessa dimensão. Deus quer que nos humilhemos para verdadeiramente nos exaltar. O diabo quer nos exaltar para verdadeiramente nos abater. O que está em Mateus 23:12. Aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. E aquele que a si mesmo, é você, né? Deus não é você. E aquele que a si mesmo se humilhar, vai ser exaltado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Não pense que para você realizar o propósito, você tem que só subir. De vez em quando tem que descer, até para depois subir. Porque a Bíblia diz que Jesus desceu. Agora tem uma outra coisa que está no texto. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não está aqui na ADVEC para fazer a tua vontade. Você não está aqui para impor o que você acha que é o melhor. Você não dirige uma igreja ou um departamento. Essa igreja e esse departamento tem a minha cara. Não! Essa igreja e esse departamento tem que ter a cara do propósito da ADVEC. Você não está aqui para impor o que você acha ou teu estilo. E esse é um problema de muita gente que dirige departamentos, ou que trabalha em departamentos, ou que dirige igreja. Você não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade que leva ao propósito da igreja. E se você não entender isso, amigo, você vai arrumar muito problema. Uma outra coisa para dizer para você: insista no propósito, seja da igreja, seja da tua vida, seja da tua família. A questão não é só ter o propósito, é você não desistir dele. Vamos para Jesus, o exemplo de Jesus. O que foi a tentação? A tentativa de tirar Jesus do seu propósito. A oposição a Jesus, de fariseus, publicanos e saduceus,
tirar Jesus do seu propósito. A perseguição, tirar Jesus do seu propósito. Até a persuasão de seu discípulo, de Pedro, não vou deixar que você vá morrer para trás de mim, Satanás. Tentar tirar Jesus do seu propósito. O seu sofrimento pessoal. Tanto é que ele diz, a coisa foi tão feia que ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Até com sofrimento. Então, a pergunta que faço é, estamos cumprindo o nosso propósito? É uma pergunta que eu faço. Primeiro, da sua vida pessoal. Quais são teus sonhos? Onde é que você quer chegar? Você está submetido a isso? Ou não? As pessoas querem alguma coisa, mas não querem se submeter. Isso aqui é um negócio muito sério. Em relação à sua família, qual o propósito que você tem? Ah, meu propósito é que toda a minha família se converta. Meu propósito é que meus filhos e minhas filhas sejam homens e mulheres de Deus. Meu propósito é ter uma casa própria. Eu não posso morrer e deixar minha família ao léu da sorte. Qual o seu propósito para a sua família? Ah, meu propósito é formar meus filhos. Tá, esse conjunto de coisas que formam o propósito. O que você tem para a sua família? Não tem nada. Qual é o legado que você vai deixar para a tua família? Qual é o propósito? O que é? É todo mundo dormindo debaixo do mesmo teto? É isso? É uma questão só de obrigação, porque você botou filho no mundo, porque você casou? Pense, meu irmão. Qual é a tua visão? Quando eu estou falando de visão, estou falando de propósito. O que você quer para a tua família? Onde é que você quer chegar? No teu casamento, com teus filhos? Isso aqui é muito sério. Filhos perdidos, desnorteados, porque não vê propósito na sua casa. Seu pai nunca abriu a boca para nada, para dizer nada, nem tampouco a sua mãe. Então, uma geração desnorteada, aí é manipulada por esse mundo podre, nojento. Você pensa que a coisa é fácil? Você pensa que é brincadeira? Pense. E qual o propósito da igreja? Você está trabalhando por ele? Você está pregando o evangelho? Você está ganhando almas? Você está ajudando alguém que se converteu, discipulando ele para ele ser um crente e andar sozinho? Pare, pense. Você é um dizimista fiel? Você é um ofertante liberal? Você está envolvido na igreja? No propósito dela? Você participa? Ou você é um mero espectador que senta domingo e que vem à Santa Ceia para cumprir um propósito religioso? Pense, vou beber até um pouco d'água. Eu queria informar, cada membro dessa igreja é de fundamental importância para que o propósito dela aconteça. Não tem ninguém aqui descartável. Não tem ninguém aqui, esse crente aí pode até ir embora. Não, por favor, todos são importantes. Só se cumpre o propósito da igreja se você estiver nela para trabalhar pelo propósito. A conclusão aqui desse item é o seguinte: o propósito não é um lugar final que você chega. O propósito é uma construção contínua. Vamos voltar para Jesus? Jesus agora está num alto nível, numa alta posição. Mas o propósito não terminou. Pagar o preço do propósito, Jesus não paga mais. Mas continuar no propósito? Hebreus 7:25. Pode perfeitamente salvar o que por eles se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, ó. O propósito de Jesus não acaba não, ele continua salvando. Ele não paga o preço. E nós? Nós vamos pagar o preço do nosso propósito, como igreja, como pessoas, como família,
até chegar nesse estágio aqui que eu vou citar o texto. De 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, o veremos. Até chegar aqui, você vai pagar o preço do propósito. Jesus não paga mais o preço, mas continua no propósito. Propósito não é um lugar acabado, final que você chega, cheguei e acabou. Não, não, não. Aqui nessa vida não. Você só vai parar de pagar o preço do propósito quando chegar nesse estágio, quando você for arrebatado e entrar no estado eterno de glória. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui para vocês, dentro disso que eu estou falando. Para o povo da ADVEC. Vamos cumprir o propósito da igreja. A visão que Deus tem nos dado. Departamentos, filiais, membros, pastores. Vamos trabalhar por isso. Afinal de contas, nós somos o quê? Somos o quê? Deixa eu ouvir de novo. Somos o quê? Temos uma mesma visão e um mesmo propósito. Aqui não tem propósito de filial. Aqui não tem propósito da igreja sede. Aqui não tem propósito de departamentos. Aqui tem um propósito da igreja. E você tem que entender isso. O segundo pilar. Visão, que é o propósito. O segundo, unidade. Eu vou mostrar a você a importância da unidade até para cumprir o propósito. A importância da unidade para cumprirmos o nosso propósito. Primeiro, a unidade é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando Paulo, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, compara a igreja a um corpo, um conjunto de membros interdependentes. O membro só tem vida se ele estiver ligado a outros membros no corpo. Então a nossa unidade, em primeiro lugar, é uma questão de sobrevivência espiritual. Não se engane. Você sozinho morre espiritualmente. Não se engane. Número 2, a importância da unidade, fazer o corpo funcionar. O corpo só funciona porque os membros têm vida e funcionam. Então a nossa unidade, porque eu preciso fazer você funcionar, porque você também faz eu funcionar. Porque estamos interligados. Essa aqui é uma outra importância da unidade. Terceiro, reconhecimento da dependência. Eu dependo de você. Eu isolado no corpo não sou nada. Eu tenho que entender que a minha saúde espiritual, a minha vida, depende também da vida dos outros. Irmão, eu estou falando de Bíblia, não estou falando de lógica, ou do que você acha. Eu estou falando de Bíblia. A importância da unidade. O reconhecimento da importância. Você tem que reconhecer que você é importante no corpo. Isso aqui não é questão de vaidade nem de soberba, não. É questão de responsabilidade. Eu sou importante para que outros tenham vida. Eu sou importante para o sucesso da igreja. Eu sou importante para a conversão de pecadores. Eu sou importante para a igreja funcionar na sua plenitude como igreja. A importância da unidade, reconhecimento da função. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Ele coloca no corpo cada um como quer. Isso é, ele coloca cada um para exercer uma função como ele quer. Você tem que reconhecer isso. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Reconhecimento da função dos outros. Você tem que reconhecer, foi Deus que colocou essa pessoa. Essa pessoa aí é importante, esse irmão é importante, esse irmão é vital. Reconhecimento da diversidade, isso é, não temos os mesmos talentos, nem as mesmas aptidões, e Deus não chama todo mundo para ser um tipo só de membro, porque se tivesse um tipo só de membro, não haveria corpo. Os membros são diferentes.
Não somos iguais. E você tem que reconhecer a diversidade que existe no corpo de Cristo. De estilos diferentes, de aptidões diferentes, de vocações diferentes. Você tem que reconhecer isso. Reconhecimento da cadeia de autoridade. Há uma cadeia de autoridade porque Deus coloca cada um como quer no corpo. Meu querido, o meu braço para levantar aqui, o seu, ele obedeceu a uma cadeia de autoridade que vai na mente, vai para os neurônios, corrente sanguínea, vai para nervos, vai para osso. É uma cadeia de autoridade para fazer esse movimento aqui. Se meu braço não obedecesse essa cadeia de autoridade, não ia funcionar. A mesma coisa, a igreja tem uma cadeia de autoridade que você tem que entender que ele coloca no corpo para que o corpo possa funcionar e ter vida. Amém, irmã? A única possibilidade de você cumprir o propósito da igreja é você estar no corpo. Membro fora do corpo é inútil, não é produtivo. Morre e apodrece. O diabo sabe disso e o tempo todo ele batalha para tirar o povo da igreja, do corpo. Inventa um monte de pataquada, de invencionice, de coisas paralelas para menosprezar o valor da igreja. Para menosprezar o valor do corpo de Cristo. E você tem que estar muito atento. Não, a igreja não tem importância não. A gente pode se reunir aqui e tranquilo, a gente canta um hino, alguém pega e lê a Bíblia, você está enganado. Para ser igreja tem que ter pastor, tem que ter cadeia de autoridade, meu amado. Ou alguém que represente a autoridade de um pastor. Não é reunião de meia dúzia que diz que é igreja. Você tem que entender esse negócio, meu amado irmão. Isso aqui é muito importante. A igreja só cumpre seu propósito se os membros cumprirem o seu. Eu posso falar aqui do propósito que eu quiser, dar dever. Se cada um não cumprir o seu, não tem propósito. Por isso que é importante a nossa unidade. Agora, algumas observações importantíssimas sobre esse pilar da unidade. Informações importantíssimas. Observações importantíssimas. Escute isso. Quando Jesus fala, em Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido será devastado, e toda casa dividida não subsistirá. Reino dividido é devastado, isso é, fatores externos destroem um reino que está dividido. Inimigos e o diabo. E toda casa dividida não subsistirá. Fatores internos, autodestruição. As próprias pessoas com as suas atitudes destroem. Não precisa nem do diabo nem de inimigo. Se estivermos divididos, escuta isso aqui, igreja, escuta pastores, escute obreiros, escute membros. Se nós estivermos divididos, não precisa nem de inimigo nem do diabo. Nós mesmos nos destruímos. Eu estou citando a Bíblia, não estou citando um livro da carochinha, não. Isso aqui é a Bíblia, meu irmão. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Escute isso aqui, meu irmão. A unidade da igreja é um fator de sustentação, prevalência e permanência. A unidade da igreja é um fator de sustentação, é um fator de prevalência para ela poder prevalecer, continuar com o propósito e permanência, não ser destruída. E você tem que entender isso, meu queridão. É por causa disso que você está vendo Jesus na sua oração. Para que eles
seja um em nós. Olha lá, a oração de Jesus. Para que eles sejam um. E para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o clamor de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, é um clamor. Pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que digais uma mesma coisa, e que não haja dissensões entre vós, antes, sede unidos em um mesmo sentir, em um mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, um dizendo que é de Cristo, outro dizendo que é de Paulo, de Apolo, de Cefas. Está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Paulo está dando uma ripada na igreja da excelência dos dons espirituais, que estava toda dividida em grupos. E o apóstolo Paulo mostra um princípio. Quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, a quem vós perdoardes eu também. Faço isso na presença de Cristo, por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Igreja dividida, casa dividida, família dividida, é campo para o diabo operar e destruir. Isso aqui é sério, por isso que eu não abro mão da unidade da igreja, eu jogo pesado nessa área aqui. Qualquer um que venha pensando que vai dividir e pensando que vai fazer a sua igrejinha, que o departamento dele é a sua igrejinha, vai encontrar o paredaço aqui, que é o seu pastor. Que eu não deixo isso passar de jeito nenhum. Nós somos um aqui. Não tem departamento isolado, escute isso. Mulheres vitoriosas, da ADVEC. Connect, da ADVEC. Interligados, da ADVEC. Homens vencedores, EBD. Socioambiental, obreiros, igrejas. Então deixa eu dizer uma coisinha aqui. Se alguém aí, se algum departamento tem site, ou se algum departamento faz camiseta de trabalho, não venha botar só Connect, não venha botar só Mulher Vitoriosa, ADVEC. Agora, está vendendo algum produto para evangelizar, uma camiseta bonita? Não precisa ter isso. Agora, coisa de trabalho, sites, cadê? Está escrito lá EBD, da ADVEC. Eu quero ver isso. Aqui tem um site de um departamento que você não sabe de onde é que é. Senhores pastores que dirigem igrejas, tomem conta disso. Veja o que cada departamento tem em site, como é que está isso. Ninguém sabe. Una, da ADVEC. É de onde? Tem aqui uma camiseta de trabalho. Onde é que está identificando que pertence aqui? Onde é que o site identifica que é daqui? Não. Para cima de mim, não. Negativo, não vou abrir mão. Tanto é, como é que a gente cita? ADVEC Caruaru, ADVEC São Paulo, ADVEC Natal, ADVEC Curitiba. Já é cita. Aqui não tem congregação. Aqui não tem igreja independente, aqui tem igrejas da ADVEC. Internamente, vocês sabem que aqui é igreja sede, mas a placa é a mesma coisa. Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu não vou abrir mão da unidade da igreja, porque Satanás quer nos dividir, mas ele não vai em nome de Jesus. Irmão, nos mínimos detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez o povo aí, aqui não saiba. Ou sabe, mas eu vou dizer para quem chegou agora. Eu venho de uma cultura, de uma igreja, que trabalha com liberdade.
Eu não trabalho controlando pastores. Eu não trabalho ligando para pastores e controlando quem levou, quem não levou. O que você está fazendo? Eu não trabalho. Porque a liberdade requer uma responsabilidade maior do que se você for controlado. Porque se você é controlado, você não tem responsabilidade nenhuma. Quem tem responsabilidade é quem está no controle. Se tiver burrada, é quem é responsável. Então, eu recebi essa herança do pastor José Santos. Eu venho de uma igreja que trabalha com liberdade. E as pessoas pensam que liberdade é para você fazer o que você quer. Não, é para você ter responsabilidade do que você vai fazer. É diferente. Você tem que ter a responsabilidade do que você está fazendo. Então, preste atenção, aqui é livre. Aqui eu tenho o culto de domingo, culto da palavra, culto de vitória, culto do sobrenatural. O culto sobrenatural agora todas as igrejas estão fazendo. Mas, como linha da igreja, culto de domingo, culto da palavra e o culto da vitória. Esse tem que fazer, gostando ou não. O culto sobrenatural começou e hoje muitos fazem. O que é que a gente tem aqui? Preste atenção. Nós temos os eventos em todas as nossas igrejas, das mulheres vitoriosas, de Connect, de interligados. Agora de homens, que nós estamos dando uma expansão que não tinha, do UNA, do socioambiental. Aí nós temos esses trabalhos. É o que todo mundo faz. Você leva o pregador que quer, você leva o cantor que quer, e quando eu não quero que alguém venha, porque vai ferir nossa unidade, ou porque tem problemas, eu dou uma ordem aqui na reunião. Esse aqui, eu mando lá no grupo dos pastores. Essa pessoa não prega, esse aqui não canta. Agora, escute isso. Quais conferências fora essa que nós temos? Nós temos uma conferência no início do ano, para toda a DEVEC, certo? Eu estou construindo aqui para chegar num lugar. Então, todas as ADVEC no início do ano tem uma conferência comum. E depois, em agosto, tem uma conferência de avivamento. Certo? Como é que se rompe uma unidade? Uma igreja quer inventar um evento diferente de todos. Não tem autorização para isso. Eu fico só de olho. Então, quer inventar um nome, uma nomenclatura, um evento que só ele faz. Não vai dar aqui. Porque nós trabalhamos em unidade. E nos mínimos detalhes a gente vê quando alguém, de maneira não maldosa, até de inocência, quer romper a unidade. Eu digo, ei, que evento é esse? Um dia eu perguntei a um pastor, que evento é esse aí que você está fazendo? Que está no site da tua filial e que não é evento da nossa igreja. Quem te autorizou isso aí? Que evento é esse aí que você está fazendo, meu filho? Que papo é esse? Você pode fazer culto, para ganhar almas, bota para quebrar. Agora, começa a querer fazer uma coisa que outros não fazem. Então, cada um aqui vai inventar um evento. De maneira sutil, a gente perde a noção de unidade. Porque essa era uma cultura antiga e que ainda domina muitas Assembleias de Deus. O cara diz assim, eu não tenho nada a ver com a igreja sede, não. Ô filho, eu sou 40 anos pastor, não leva mal, vai dar bola nas costas aqui no irmão. Vai me dar bola nas costas. Eu tive 2 caras como mentor, 2 bobinhos, José Santos e Gilberto Malafaia. Só 2 bobinhos, para me dar bola nas costas, você vai ter que suar muito. Então eu sou pastor há 40 anos, rapaz. Eu cheguei nessa igreja com 6 anos, tenho 64, 58 anos que eu estou aqui. Eu conheço a Assembleia de Deus, como é que é? Cada um é dono de um departamento na Assembleia de Deus aí afora. O cara é dono da filial. O pastor tem medo de mexer com ele, porque se tirar ele, pode dividir a igreja. Aqui eu tiro o pastor e nem falo. Mando o vice-presidente ligar. Avisa ao pastor que domingo que vem vai se despedir da igreja. Que ele vai para outra coisa, eu vou botar outra. Acabou o papo. Está encerrado. Então, meu irmão, igreja, abra os olhos. Você sabe como é que nós descobrimos, no início, eu como pastor aqui, de uma rebelião? Porque quando eu comecei devagar a transmitir a Santa Ceia, que começamos a fazer isso devagar, a cada 3, 4 meses uma transmissão, se vocês lembrarem disso. Aí lá no Nordeste, lá em Pernambuco, o cara que liderava lá, começou a trabalhar pela divisão.
membros da igreja sede de Recife entraram em contato aqui com o pastor Dilton. O Dilton lembra disso. Dizendo, está acontecendo alguma coisa diferente aqui, que não é a visão da igreja. Olha os crentes. Aí nos despertou para o nosso olhar para ver. E o cara estava armando uma baita de uma divisão e se quebrou. Porque quando uma igreja trabalha em unidade e alguém divide, pode até parecer que vai se dar bem, mas depois vai ter desastre. Para minha tristeza, ele hoje nem pastor é. Andou desviado e voltou. Destruiu a sua família. Não brinca não, meu irmão. Igreja que está tudo dividido, se é mais uma divisão, não tem problema. Igreja que trabalha com o princípio de unidade, filhinho, não mexe nesse negócio não, que tu vai mexer em marimbondo feroz. Que não tem nada a ver comigo. Então, irmãos, nós temos aqui uma unidade. E esse é o segredo do nosso sucesso. E será o segredo se quisermos cumprir o nosso propósito. Escute o que eu vou dizer aqui. Preste atenção, aguça teu ouvido. Se você é promotor de contenda, de briga, trabalha por divisão, você fortalece o ministério do diabo. Se você tolera, suporta, perdoa, trabalha pela unidade, você fortalece o ministério de Cristo. Qual ministério você está fortalecendo? Eu queria entender aqui na ADVEC, vou dizer português claro. Eu queria entender como é que tem aqui pastor que não fala um com o outro. Eu queria entender aqui como é que tem pastor que tem bronca do outro, que não pode se cruzar. É melhor vocês se consertarem, porque quando eu entrar nisso, não vai sobrar para nenhum dos lados. Eu estou avisando aqui na Santa Ceia aberto para a igreja, porque na hora que eu entrar, aí eu vou decidir, vou dizer, perde a igreja, você perde a igreja, vai sentar no banco da igreja certa para aprender a tolerar, a perdoar, a lidar com o outro e a conviver. Que departamento é esse todo dividido? Que pessoa é você que não quer trabalhar pela unidade? Que conversa é essa? Aqui eu já dei ordem, aqui na igreja sede. Aqui eu já disse, avisa, tira a pessoa de lá. Tira ela desse departamento, manda ela ficar quieta, sentada no lugar. Porque está pensando que é dono de alguma coisa? Está pensando que vai brigar aqui por alguma coisa? Que vai guerrear aqui? Não vai não, porque eu estou respaldado pelo princípio da palavra. Deus ama a unidade para que eles sejam um. Para que eles sejam um em nós. Oh, meu irmão. Escute isso que eu vou te falar. A unidade revela o que existe de mais profundo em Deus. Preste atenção nisso aqui. O que existe mais profundo em Deus não é seu amor. Sabe por quê? Porque nós conseguimos entender alguma coisa do amor de Deus pela manifestação do seu amor através de Cristo em nós. O que existe mais profundo em Deus não é o seu poder. Porque nós conseguimos entender um pouco do poder de Deus pelo poder do Espírito Santo da nossa vida. O que é de mais profundo que existe em Deus? A Trindade. Tanto é que é chamado o mistério da Santíssima Trindade. Deus é único quanto à essência, quanto à personalidade é trino. Como é que isso funciona? A coisa é tão profunda que deixa de ser unidade para ser unicidade. Unidade é aqui, ó, duas coisas que se juntam. Unicidade, duas coisas que se fundem. Nós não conseguimos a mente humana alcançar. Por isso que é chamado o mistério da Santíssima Trindade. É a coisa mais profunda de Deus que poucos conhecemos, para você entender qual é a importância da unidade. Imagina se as personalidades andassem brigando. O pai quer uma coisa, o filho quer outra, e o Espírito Santo discorda dos dois. Não vai salvar não. Não, deixa essa cambada de miserável. Não, acaba, extingue.
Manda matar todo mundo. Não, não, eu não concordo. Vamos votar? Você imagina? Você imagina? E você então entende por que o diabo trabalha para dividir a igreja? Você tem que entender isso, meu irmão. Escute isso que eu vou te falar. Pecadores não podem ver Deus, porque estão mergulhados no pecado, mas podem ver cristãos. E a maneira que o pecador nos observa e percebe, eles transferem isso para a sua possibilidade em relação a Deus. É por isso que Jesus fala em João 13:35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pecadores não veem Deus, mas nos veem. E a maneira que nos comportamos uns com os outros pode ser a base de alguém crer ou não em Deus. Oh Jesus, oh Senhor. Irmãos, todos nós possuímos uma mesma natureza. Nós fomos comprados por bom preço, somos filhos de Deus. Nós temos uma mesma natureza, temos um mesmo propósito, temos que estar juntos. O que está acontecendo, um parêntese, hoje no país, gente, o que eu como voz profética alertei, todo o lixo moral está voltando com uma força monstruosa no Brasil. Todo lixo moral, todo lixo vem a todo vapor para detonar todos os conceitos da Bíblia. Nós temos que estar mais juntos do que nunca, porque o inimigo vem com muita força e com muita voracidade. Mas só tem uma coisa para você não ficar com medo nem preocupado: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas para esse maior prevalecer, temos que estar em unidade. Eu pergunto, como está a sua vida, como está a sua família? Como está a sua casa? Está tudo dividido? Qual é o legado que estamos transmitindo para as próximas gerações? Homem e mulher igual a gato e cachorro? Brigas intermináveis, discordâncias totais. O que você quer que seus filhos sejam? O que é que você quer que seus filhos sejam? Uma geração marcada por divisão e contendas e por brigas fúteis? Pensem. O terceiro pilar da DVEC é a autoridade. Repita comigo. O primeiro, visão. Pode dizer que é o propósito. O segundo, unidade. O terceiro, autoridade. Repita, autoridade. Qualquer organização que não tenha princípio de autoridade, auto se destrói. Qualquer. Família, quitanda, barraquinha que vende cuscuz. Se tiver dor lá, e não tiver alguém que mande, vai pro pau. Pode anotar o que eu estou dizendo para você. O princípio de autoridade, Deus não abre mão, Ele não negocia o princípio da autoridade. Vocês já ouviram eu falar e outros falarem, e eu repito: Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas não vi Deus perdoar pecados contra a sua autoridade. Explica! Quando uma pessoa mente, se prostitui, vai pagar o preço. É pecado contra a santidade de Deus. Deus perdoa. Mas contra a sua autoridade? Satanás e os anjos. Não teve negócio. Deus não disse: tem algum anjo aí arrependido? Tem algum demônio que quer deixar de ser demônio e voltar a ser anjo? Ajoelha aqui. Bota tudo para fora.
A rebelião de Datã, Corã e Abião, que representava a autoridade de Deus, Moisés, governo teocrático. Sublevaram a autoridade de Moisés e dançou todo mundo. Números 16. Deus não negocia princípio de autoridade, nem eu não posso ser melhor do que Deus. Aqui na DEVEC, preste atenção. Se um pastor se rebelar, levar um grupo com ele, amanhã esse pastor se arrepende, vem falar comigo, está perdoado, mas nunca mais vai ser pastor aqui. Está perdoado, que eu sou obrigado a dar perdão. As ovelhas eu recebo de volta, porque ovelha é guiada. Pastor não. Pastor negativo. Se rebelou? Pastor Malafaia, me perdoe, eu errei, eu rebelei. Está perdoado, meu amado. Vamos orar aqui. Você está perdoado. Vai até na frente da igreja para você pedir perdão e está liberado. Agora, voltar para cá nunca mais. Porque você tem um nível de autoridade. E você sabe o que estava fazendo. As ovelhas não são guiadas, pode voltar. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Cuidado para não acompanhar rebelde, porque a praga que está sobre eles atinge as ovelhas. Uma família lá de Pernambuco, eu não dou nome por uma questão de ética. Pessoas de bem. Que quando o cara se rebelou, eu avisei a eles. Eles tinham uma amizade profunda. Seguiram. Depois de anos, voltaram. E aí pediram para falar comigo. Disse assim, pastor, eu não sabia quantos males que aconteceu quando você segue a quem está em rebelião. Eu vim pedir perdão para voltar. Está perdoado, está lá como membro da igreja. Ovelha volta. Pastor está perdoado e segue seu caminho. Qual é a maior autoridade da igreja? O pastor. O pastor é a maior autoridade. Está lá em Hebreus 13, 17. Obedecer a vossos pastores. A carta escrita às igrejas não foi escrita a pastor auxiliar nem a diácono, ao anjo da igreja. Olha com quem Deus reporta. A maior autoridade é o pastor da igreja. Essa é a maior autoridade. Agora, eu vou mostrar, por favor, se tem algum especialista em organograma, me perdoe, é apenas para dar uma ideia ao povo. Eu vou mostrar a estrutura hierárquica da DEVEC. Põe aí na tela. Isso aqui, um organograma, claro que quem entende da brincadeira e é profissional, desculpa, está faltando alguns dados, mas é para o povo ter uma noção. Tá? O gráfico da estrutura hierárquica da DEVEC. Primeiro, lá em cima, Deus. Está acima de tudo. Segundo lugar, a igreja, o corpo místico. Todos nós, a igreja, o corpo místico de Cristo. Deus, a igreja, está acima do pastor. Depois, o pastor presidente. Depois, o pastor vice-presidente. Pastor presidente, Silas Malafaia. Hoje, pastor vice-presidente, Silas Filho. Qual pastor? Pastor Dilton Ângelo. Depois os demais pastores. Aí você tem aqui debaixo outros membros da diretoria que não são pastores, secretários, certo? Tesoureiros. Estão aqui debaixo. Obreiros. Departamentos. E os membros que têm que obedecer, estão sujeitos aos obreiros. Isso aqui é mais ou menos para você entender qual é a nossa estrutura. É isso aqui. E tem um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem cabeça e juízo. Essa aqui é a nossa estrutura. Agora, preste atenção, ter autoridade não é impor a sua vontade, nem manipular pessoas. Tem que fazer o que eu quero. Quem manda sou eu. Viu lá o organograma do pastor? Tu tá debaixo. Tá debaixo de quê, rapaz? Você é de ser besta. Quanto maior o nível de autoridade, mais servo você tem que ser. Para cima de mim? A maior autoridade foi Jesus, ninguém serviu como ele. Isso aqui é para você ter uma ideia. Agora, pode tirar. O papel da autoridade principal, já falei aqui, vou repetir. Porque a autoridade, eu estou mandando, estou mandando porque eu sou autoridade. É mesmo. Existem 7 funções da autoridade.
proteção, promoção, provisão, lei, ordem, coesão e liderança. Aqui as 7 funções da autoridade. Isso vale inclusive para a tua casa. Quem é uma autoridade da casa? O homem. Efésios 5, 22. A casa também tem uma cadeia de autoridade. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Pai, a mãe e os filhos. Tem uma cadeia de autoridade. Como é que esse fedelho está te peitando? Como é que essa guria de 12 anos está botando o dedo na tua cara? É porque tu é um panaca, frouxo. Ter autoridade não é porque é falante, ou porque tem temperamento sanguíneo. Não! Tem gente que manda pelos olhos. Não diz uma palavra. Só olhar do camarada. Sim, senhor papai. Sim, senhor mamãe. O olhar. Menino, eu vou te arrebentar. Aí o moleque está assim. Vai nada. Nunca deu um peteleco no moleque? Nunca deu uma chinelada nele? Menino, eu vou te pegar, hein? A gente ser trouxa, irmã. Se você agisse umas 2, 3 vezes, quando você fala, ô rapaz, o que é isso aí? Ih, deu zebra. Acho que eu bati nesse cara uma vez. Uma vez. Que eu bati. Uma. Hã? 3 é o caramba. Foram 3? 3? De tanta peraltice, só 3. Vou pro teu número. Bem, na minha filha, Thalita, uma vez. Na Thaísa, uma vez. Em você, pode ter sido 3. Vou quebrar seu galho. Depois vamos discutir isso. Para poder me lembrar as 3. Uma eu sei. Muito bem. Com chinelo Raider. Eu não vou queimar minha mão em bunda de ninguém. Mas está aqui. E por quê? Eu não vivi batendo para me obedecer, que tem pai que vive espancando o filho. Porque eles entendem, esse cara tem autoridade. O que ele fala acontece. Não mexe não, porque vai acontecer. E não é por muito falar. A cadeia de autoridade também está na família, está na empresa, está no negócio. Esse negócio que você tem, quem é que manda? Empregado mandando mais do que você. Que porcaria é essa? Vai falir, vai quebrar. Teu ministério é a secretária que manda. Na tua agenda. Cheguei nos evangelistas. Tá falando aí, irmão. Não. Fala lá com assim. Não vai não. Ele não vai não. Ela não vai não. Não vai não. A cantora não vai não. E acabou, é ordem. Ai, quem é que tem autoridade nesse negócio aí? Me ajuda, Jesus. O 4º pilar da ADVEC. A palavra de Deus que engloba tudo isso. Repita comigo. Primeiro, visão. Unidade. Autoridade. E palavra de Deus. A palavra de Deus engloba tudo o que eu falei. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o poder da palavra, gente. O poder da palavra. Mateus capítulo 7, um versículo que eu gosto de citar, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Tiago capítulo 1, versículo 22.
Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, porque aquele que é ouvinte e não é cumpridor é como o varão que se contempla no espelho e quando sai se esquece de qual era. Oh, eu estou pregando aqui para você, é para você cumprir a palavra, meu irmão. A palavra que é viva, a palavra que é eficaz. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O único sistema de blindagem total contra o pecado. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 130, a tua palavra, olha que coisa linda, olha, a tua palavra dá entendimento, a exposição dela aos simples. Salmo 119, versículos 116 e 117, vivifica-me segundo a tua palavra para que viva e não me envergonhe da minha esperança, sustenta-me e serei salvo e de continuamente eu me alegrarei nos teus estatutos. Olha o que Deus diz para Josué no capítulo 1, versículo 8, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para andares conforme tudo que nele está escrito. Então, prudentemente te conduzirás e prosperarás no teu caminho. É a palavra, gente. A igreja não pode menosprezar a palavra, você não pode, a tua família não pode, é a palavra, é o poder da palavra. João 17, 17, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. O Salmo 112 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, riqueza e glória haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Jeremias 23, 29 diz, não é a tua palavra como martelo que esmiuça a penha, a palavra quebra, a palavra nos quebranta, a palavra quebra toda iniquidade, é a palavra. Oh povo de Deus, o que tem valor é a palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra. Igreja, é a palavra. Mateus 24, 35, Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 119, versículo 89 diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, ela jamais vai acabar. É a palavra que norteia a igreja, a minha vida e a minha família. Repita comigo, visão, unidade, autoridade e a palavra de Deus. Eu vou concluir essa minha palavra. E o que eu vou falar aqui é profético, desde que, se é condicional, cada um de nós cumprirmos o propósito da igreja, da sua vida, da sua família, trabalharmos pela unidade, nos submetermos à autoridade e darmos valor e obedecermos à palavra de Deus. Então, o que eu vou falar é profético. Mas se o que eu acabei de dizer não for verdade para você, o que eu vou falar não é profético para você.
Mas eu quero liberar uma palavra profética para a igreja nesse final aqui. A primeira coloca na tela. Vamos uma a uma. Eu creio nisso aqui. Se tivermos todos envolvidos no propósito, em unidade, submissos à autoridade, e a palavra de Deus norteando a nossa vida, portas milagrosas serão abertas. Quem pode dizer amém? Quem pode concordar? Você pode repetir isso aí, por favor? Eu vou contar 1, 2, 3 no já. 1, 2, 3, já. Diz aí, eu recebo, é para mim. Fala aí, meu irmão. 2, põe aí na tela. Milagres irão acontecer. Você pode repetir? Eu creio. Se temos propósito, se temos unidade, se estamos debaixo de autoridade, se praticamos a palavra, milagres irão acontecer. 3, põe aí. Deus vai levar essa igreja e o povo a patamares nunca vistos. Isso aqui não é frase de efeito, povo da DEVEC. Estou repetindo para cada item. Se temos propósito, se trabalhamos pelo propósito, pela unidade, se estamos debaixo de autoridade, e se a palavra de Deus cumprimos, isso aqui vai ser uma verdade para a sua vida, para a igreja. 4, põe aí. O inimaginável, o extraordinário, o inexplicado, o inesperado acontecerá. Vamos lá? Aleluia, eu creio. Se tivermos propósito, trabalharmos em unidade, debaixo da autoridade e praticando a palavra, vamos lá? 5, vamos fazer a diferença em todos os campos da vida humana e vamos marcar a história da sociedade. A igreja está aqui para estabelecer o reino na terra e não para ficar amontoado num cultinho que nos agrada. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Vamos fazer a diferença em todos os campos da vida humana e vamos marcar a história da sociedade. Eu creio. Se trabalharmos pelo propósito, pela unidade, debaixo de autoridade, estivermos envolvidos em obediência à palavra, põe outro. Vamos ter tantos recursos para abrirmos igrejas no Brasil e no exterior, escola de excelência, centros de treinamento, obras sociais extraordinárias e ajudar outros ministérios como nenhuma outra igreja fez até hoje. Eu creio. Eu creio nisso que está aqui, meu irmão. Se nós tivermos a consciência desses pilares, vou contar 1, 2, 3 e repita. 1, 2, 3, já! O reino de Deus é muito além de ADVEC. 7. Vamos ter famílias fortes, abençoadas, prósperas, uma sucessão de gerações de homens e mulheres de Deus. Oh, aleluia. Quem recebe, quem concorda? Vamos lá. Já. Aleluia, eu creio. Se estamos em propósito, se temos unidade, se estamos debaixo da autoridade, se estamos submissos à palavra, isso aqui é profético para a sua vida. 8, Deus vai enviar um grande avivamento. Não tem avivamento em divisão, não tem avivamento onde o ego sobressai, não tem avivamento onde não há propósito, tem que ter propósito. Deus vai enviar um grande avivamento para a igreja, para a tua vida e para a família.
Vamos lá, repita. 9. Salvação em grande escala de pessoas em geral, amigos e familiares. Você não vai entrar no céu sozinho, você vai entrar no céu com toda a sua família. Isso aqui é profético. Eu vou contar 1, 2, 3 e quero que você repita no já. 1, 2, 3, já. Oh, assim seja, assim seja. Se tem propósito, se tem unidade, se tem autoridade, se estamos submissos à palavra de Deus, vai acontecer. Os propósitos de Deus para a igreja, você e sua família, serão cumpridos. Vamos lá, minha gente. 1, 2, 3, já. Assim diz o Senhor a Adevec. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não estamos aqui num culto para alegrar coração de ninguém, nem para manipular. Escute, eu sou uma voz profética, sou seu pastor. Obedeça o que eu estou falando. Escute, trabalhe pelo propósito da igreja, da sua vida e da sua família. Trabalhe pela unidade da igreja e da sua família. Trabalhe debaixo de autoridade, seja na tua casa ou na igreja. Pratique a palavra de Deus. E a última coisa que eu quero só lembrar: decida. Isso só vai acontecer, eu estou repetindo o que eu falei no início, se estivermos envolvidos no propósito, na unidade, na autoridade e palavra de Deus. Aqui não adianta a frase de efeito, repete aí, e diz aí, e eu profetizo, e eu falo. A coisa não é de efeito, não é de um momento, tem que ter condicionais. Então eu quero que você repita, eu vou dizer 1, 2, 3 já, e você vai repetir, 1, 2, 3 já. Amada igreja de Jesus, está na nossa mão. O culto vai acabar, a Santa Ceia vai acabar, mas a vida vai continuar. Ou você apenas ouviu uma palavra, até gostou, e daí? E acabou aqui, e daí? O importante não é apenas você ouvir. Trabalhe, repita, propósito, unidade, autoridade, palavra de Deus. Te prepare, meu irmão. Coisas irão acontecer para te abençoar e para a glória de Deus. A igreja de pé. Vamos primeiro participar do pão. Você segura o cálice, ok? E depois vai ter uma outra oração para a gente juntos aqui participarmos do cálice da Santa Ceia. Eu vou convidar, está aqui, na hora que a gente estiver aqui no pão, está aqui o irmão Breno, lá de Pernambuco. Ele canta aqueles hinos tradicionais, sabe? Ele canta aqueles hinos lá antiga. Né? Então eu vou botar ele para cantar aqui um hino, enquanto nós vamos participar do pão. Aleluia! Estamos diante dos elementos, o pão e o vinho, que simbolizam respectivamente o corpo de Jesus, que foi entregue por nós, o seu sangue que foi derramado, que nos justifica de todo pecado. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome. Nós selamos, ó Deus, nesse momento, nós celebramos nesse momento, Deus, a nossa unidade, o propósito, a autoridade, o cumprimento da tua palavra. Pai, que ao participarmos do pão sejamos revigorados, que ao participarmos do pão sejamos renovados, ó Deus, pelo teu poder. Que possamos, ó Deus, viver vidas dignas daqueles que foram salvos, daqueles que foram resgatados, daqueles, ó Deus, que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Nós celebramos, ó Deus, neste dia a nossa vitória.
O preço foi pago, a dívida foi cancelada, a maldição foi quebrada. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos participar do pão. Agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao pastor Silas e a toda essa igreja por estar aqui nesta manhã gloriosa. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Citou minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são musicais e infalíveis, pra ti valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios os foram prender, e falando com Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sobre mim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. O meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom,
Aleluia! Oh, aleluia! Oh, rabaceri carabachandarabacalarabarras. Ori candarabasuri carabachandarabacas. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Arabacheri carabasuri andarabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui está o vinho que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O sangue que nos purifica. Vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ah, se não fora o preço pago pelo sangue de Cristo, não teríamos perdão de pecados nem salvação. Senhor, te damos graças. O teu sacrifício não foi em vão. Perdoe as nossas transgressões. Perdoe as nossas falhas. Lava-nos e purifica-nos debaixo do teu sangue, para que possamos ter uma vida santa, agradável aos teus olhos, uma prática de vida condizente com a tua palavra. Nós te louvamos e te damos graças por tudo, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Se assentem, participe do vinho e exalte e glorifique e adore a Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga isso! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu... Diga isso mais alto, Adebeck! Eu não sou daqui, pra casa nós vamos voltar. Ele vem
Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, rabaxarabacandaraba serebiandarabachá. Aleluia. Você é pentecostal, você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Oh, rabandarabaxeri carabaçandarabaxá. Ori calarabaxeri calamás. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Xericandarabachandarabás. Oh, exalte o nome do Senhor, meu irmão. Você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, você não é? Dá glória a Deus. Adore, o Senhor está aqui. A sua glória está aqui. Nós somos a igreja. Aleluia, aleluia. Oh, ramanda carabaxeri candarabachandarabás. Glória a Deus, glória a Deus.